galera, sejam muito bem-vindos ao Tudo Alescast, um lugar onde a gente fala de tudo, até parece um podcast, e esse é o episódio 17. A gente está aqui hoje com a doutora Catarina Geber, ela que é doutora em psicologia, né? Carinhosamente conhecida como Cata. É isso aí. É isso aí. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês, né? Não esqueçam de seguir o nosso canal, deixar um comentário, mandar para um amigo, né? Se inscrever no canal, que é o mais importante, que as pessoas às vezes esquecem, né, Dani? É verdade. E ativa aquele sininho para quando subir episódio novo, você receber a notificação ali no seu celular, tá bom? E já vou aproveitar, já emendar aqui, agradecer aos patrocinadores, né? A Mark Plus Agência, nossa parceira aí na parte de comunicação, criação e roteiros e tudo mais, né? E também a Revolution Esquadrias, você que está construindo, reformando, ampliando, enfim, conte com eles aí para as esquadrias de alumínio, PVC, vidros, material de altíssima qualidade, altíssimo padrão. Dene, vamos lá para a doutora Cata, nossa querida, a voz da... Como é que é, doutora? A palavra amiga. A palavra amiga, hoje ao vivo aqui com a gente. Obrigado. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Uma honra, um privilégio estar aqui com você hoje. Eu acho que é muito gostoso isso, né? Da gente poder estar conversando e não só entre nós três, mas entre nós e o mundo inteiro, né? Isso. Porque eu acho que o podcast tem esse poder, quando ele entra também numa plataforma como o YouTube, eu sou uma consumidora disso, porque eu tô lavando louça em casa, eu tô cozinhando, tá lá o celular, estão lá os canais que eu acompanho, e às vezes eu converso com eles, não, peraí, volta, tá ficando meio psicótico isso, vamos organizar. Mas é muito legal, porque acho que isso é uma coisa também que se inaugura a partir da pandemia, quando, reduzidos do contato direto, a gente criou o hábito de escutar o podcast, né? Eu vejo, para mim, pelo menos, e várias pessoas à minha volta, os podcasts, os canais que os comunicadores que começaram a nascer naquele período traziam as temáticas, se tornaram amigos, se tornaram companhia, e isso é muito gostoso. A gente já não consegue mais viver sem aquelas vozes que trazem, né, convidados, e a gente vai ouvindo, é gostoso, né? Vai desenvolvendo pra gente muito, né? E doutora, aquele papo do boteco lá, como é que é essa história? Que ficasse bem conhecida aí a nível Brasil, e eu acho que até para fora também, os brasileiros que moram lá fora. Então, né? Essa história do boteco foi muito interessante, porque eu participei de um podcast aqui de Blumenau também, com o Rodrigo, e a gente conversando, e eu contei uma história que para mim é muito importante, né, da minha vida acadêmica. Eu estudava em Florianópolis, na UFSC, mas morava no Abrão, então eu atravessava da ilha para o continente quase todos os dias, sempre no final da tarde, voltando para casa. E eu ficava meio dormindo, meio acordando no ônibus, e invariavelmente, ao longo do caminho, muitos botecos, e esses botecos cheios de homens bebendo, jogando sinuca, jogando dominó, jogando conversa fora. E eu olhava e ficava muito impressionada, assim, cara, como pode que esses botecos estão cheios de gente, né? E muita gente, e todos os dias, por 5 anos da minha graduação, eu estava olhando isso. E eu pensei comigo na época, e depois fui verificando na objetividade. O que faz que esses homens fiquem tanto no boteco? Não é só a bebida. Porque se você vai no mercado, você compra a bebida, você gela em casa, você bebe a bebida e está tudo certo. Não é sobre a bebida. A bebida é um coadjuvante, e aí eu falei lá, e repito aqui porque eu estou convicta disso, teórica e tecnicamente. Os botecos têm uma coisa que eu chamo marcadores terapêuticos muito ativados. O que são os marcadores terapêuticos? São essas potências, essas possibilidades do encontro que motivam a troca de experiência, que motivam não uma troca de experiência no nível da seriedade de quem tem que produzir uma resposta precisa. Mas eu tô lá jogando dominó, aí eu digo, não, tu estás roubando, me joga do outro jeito. Eu tô lá na sinuca, não, vai para lá, que agora é minha vez. Você tem uma série de interações que equilibram o funcionamento psicológico, né? E o que é isso do equilíbrio do funcionamento psicológico? As suas emoções, a sua estrutura de linguagem, o seu pensamento, o seu foco de atenção, você está com tudo isso trabalhando naquele ambiente. E, de fato, o boteco tem esses marcadores terapêuticos. E aí apareceu um corte nas redes dessa fala,
E parou ali, né? Boteco é terapêutico. É terapêutico. Alguns homens pegando o celular, mostrando para as esposas, para a namorada, para a mãe, dizem assim, não, eu tô indo porque a psicóloga disse que o boteco é terapêutico. É minha saúde mental. É, minha saúde mental. E aí, o que acontece? De fato, ter marcadores terapêuticos não é psicoterapia. A psicoterapia é uma coisa muito maior e mais complexa, mas ela é dependente da qualidade do contato. Então, vale a pena pesquisar, e aí entra a parte, também sou professora do curso de psicologia da FURB, vale a pena pesquisar o que é e quais são e quais os níveis de efetividade desses marcadores. Eu já tive estagiários que foram, por exemplo, na comunidade da Toca da Onça e criou um certo rumor há uns 15 anos no curso que eu dizia para eles irem para o bar. Olha só. Sentem no bar da comunidade, porque eles tinham que territorializar, tem que olhar o que acontece no bairro. E assim, o bar é um lugar que acontece no bairro, assim como a igreja é um lugar que acontece no bairro, assim como a quadra onde as patotas jogam futebol. Então, assim, ó, vai. E aí eles diziam, nosso estágio é o melhor estágio, porque a nossa orientadora manda a gente pro boteco. Mas, assim, para não desqualificar e não desprezar, um espaço de efetiva interação com uma parte da população que na nossa cultura, e aí é uma leitura que eu tenho e alguns colegas psicólogos têm, que são os homens que são desqualificados em interações verbais. O homem é considerado na cultura como alguém que tem que agir pela força bruta, pela garantia da manutenção financeira, do grupo familiar. E o homem não é tratado como um ser de interação. E aí ele força essa interação culturalmente, força no sentido, não no sentido ruim, mas acaba forçando essa interação porque é do humano a necessidade da convivência e a troca de repertórios. Mas como a cultura é diferente, por exemplo, as mulheres podem parar numa esquina, bater um papo, trocar uma ideia, contar e chorar um pouco as suas pitangas numa linguagem popular, mas aos homens isso a cultura não permite. Porque se você... beleza, tchau. Tem que sempre ter um objetivo, né? Tem que sempre ter algo que te faça marcar pontos na agenda da funcionalidade da existência. E isso é um dado importante em termos psicológicos. Quanto mais interações tu tem e mais diversas essas interações são, mais, de maneira mais saudável a tua condição psíquica vai se manifestar. Então, é uma brincadeira e não é... O boteco tem, sim, marcadores terapêuticos. Ele não é um espaço de psicoterapia. Ele é um espaço, inclusive, de sofrimento por conta da adição do álcool, que é um marcador muito presente. Mas mesmo o álcool, se eu olhar para o uso do álcool como um facilitador da comunicação, como psicólogo, eu tenho um diagnóstico prévio do quê? Que é preciso melhorar a qualidade das interações que são disponibilizadas para os homens na nossa sociedade, né? Eu tenho um colega, o Bruno Herwig, que é psicólogo, que trabalha com um grupo de homens que estão cumprindo medida judicial por conta de agressão contra mulheres. E ele diz assim, Cata, como é interessante como esses homens vão mudando a posição deles diante do único recurso que eles tinham para enfrentar a situação, que era a violência. E eles diminuem a violência porque, com outros homens, no ambiente mediado por um psicólogo, um assistente social, eles reeditam a existência deles. Olha só que interessante. Então, isso é muito bacana. E a história do boteco tem elementos terapêuticos. Eu reafirmo, boteco tem, sim, marcadores terapêuticos importantes, mas ele não é um território de psicoterapia. O marcador, ele levanta a informação... E a psicoterapia faz o processamento. Cata, é a forma como o teu cérebro está agindo naquele local, né? Isso pode ser numa patota de futebol, pode ser numa corrida de kart, que nossos amigos ali fazem. Andar de bike, que é muito comum hoje, os grupos de pedal, né? Exatamente. É como esse cérebro social que nós temos pode nos reorganizar para funções que alcancem melhor efetividade, né? E aí o que acontece? Geralmente os homens que dependem da bebida do boteco para construir interações efetivas, quando você, e é a tese da redução de danos,
Você tem um psicólogo que senta no boteco, que começa a conversar, que começa a posicionar o homem diante dessa realidade que ele vive, convida para esse homem fazer parte de um outro grupo que não necessariamente tenha bebida, mas seja um café, seja uma cuca, e conversar sobre as coisas da vida desses homens, passa a ter uma possibilidade de ressignificação. É onde o nosso cérebro orgânico vira um cérebro social. Eu pego os meus valores e vou caminhar no mundo de uma forma diferente, porque eu vou negociando esses valores com as pessoas que eu encontro. E eu não preciso só encontrar as pessoas no boteco. Não precisa. De certa forma, para muitos, o álcool acaba sendo um potencializador disso, né? Te dá coragem para se abrir, para falar um pouco, se expressar, né? Tem muito exato. aquela história do... eu não consigo me divertir se eu não beber. Se eu não beber. Talvez isso é mais em homens, por ter essa dificuldade de socialização, que já enraizada. Na cultura, os homens usam muito esse argumento. Eu vou beber para me desinibir, para relaxar. Mas, assim, é como se você vestisse uma personagem... Aí a personagem executa o ato e depois você não consegue responder pelo ato do personagem. Aí você tem que beber de novo e beber de novo porque aquilo não é seu. Entendi. Agora, quando você entra num processo de interação e isso passa a ser seu, não de uma personagem que você inventa, você vai cada vez mais emancipado, cada vez mais íntegro de você mesmo, enfrentando as vitórias e enfrentando as derrotas. Né? E às vezes é mais complicado enfrentar a vitória do que a derrota em termos psíquicos, porque culturalmente nós somos muito preparados para a derrota. E aí parece que a gente já está mais alerta, por isso que as pessoas que vêm com sofrimento psíquico importante, elas dizem assim, eu só tenho pensamentos negativos, e eu sou obrigada a dizer como psicóloga, que bom que os seus pensamentos negativos estão negativos ao ponto de você perceber que você está pensando de maneira negativa. Isso é bom no sentido de ser normal, não é confortável. Mas quando você tem a noção que algo é disfuncional em você, que bom que você tem essa noção. Porque é a partir daqui que a gente vai trabalhar para a superação disso que não está funcionando. E para os homens é muito cruel, eu penso, uso uma palavra mais da literatura, mas a crueldade como um sofrimento profundo sobre... o que mesmo que eu tenho que fazer? Qual é mesmo o meu papel? E é muito duro perguntar isso, porque quase sempre vem um tipo de resposta que, para aquele homem específico, não é a resposta que o organiza. Por quê? Você tem que nutrir, você tem que suprir, você tem que ser potente sexualmente, você tem que ser o cara... E você conhece você tão profundo e particularmente como homem que você diz assim, cara, mas isso é muito pesado. E aí, para não expressar que é muito pesado e não parecer fraco, aí você vai para os personagens. O cara que bebe, o cara que faz. Mas, assim, se você tem, por exemplo, numa comunidade, uma mesa de sinuca, você tem os campeonatos que as pessoas organizam de dominó, e você interage, tem a bebida ali, ela não vai ser o fundamento. O fundamento vai ser o encontro com o outro. Mas aí tem quando a gente vira a moedinha que não está lá no corte... E as mulheres desses homens? Isso, as filhas, as mães, as esposas, as tias, as avós. Que territórios esses homens criam para essas mulheres? É uma coisa que a gente precisa olhar com seriedade, assim, Porque é gostoso sair e descontrair. Mas é gostoso sair e descontrair porque tu não precisa passar correndo para pegar a criança na escola, tu não precisa botar as roupas na máquina para lavar. Legal descontrair. Mas o homem, às vezes, pensa assim, né, de maneira geral isso, mas eu já faço uma parte muito pesada dessa história. Eu mantenho a casa. Isso só é relativamente verdade, porque hoje as mulheres também estão muito na tarefa da manutenção, mesmo quando elas não trabalham fora. Porque se a gente colocar numa folha os custos operacionais daquilo que a mulher executa no ambiente doméstico, é muito difícil quem tenha dinheiro para pagar por isso. Sim. Então, ela também já botou um dinheiro que não é em espécie, mas é em trabalho e valor, dentro do sistema de família. E aí, talvez os jovens, né, os homens jovens vão conseguir fazer melhor essa negociação de organizar. Então, nessa terça eu saio, terça que vem, na quarta você sai e eu fico com as crianças... E tranquilo, né? Tranquilo, sem se sentir ameaçado. E cuide bem, não quando ela volta, não descarrega nela uma série de coisas que aconteceram
né? Para cuidar é para cuidar. Porque dela não vai mais, ela vai se sentir mal estando lá, não, né? Não se entrega. Mas é uma coisa interessante, assim, ó, é sobre aprender, e eu tenho dito isso para os meus alunos, uma nova masculinidade. Eu não tenho que dar conta de tudo o tempo todo, eu não tenho que segurar choro, eu não tenho que hipertrofiar, assim, né? Sofrer nesse nível. Eu posso ser um homem de uma masculinidade extremamente qualificada, dentro até do que a cultura diz, de ser o provedor e tal, mas eu posso ser também um ser humano que sente as coisas como qualquer ser humano. E mais do que sentir, eu posso comunicar o que eu sinto. Então, quando a gente entra nessa sofisticação psicológica de uma comunicação qualificada sobre a vida, a gente se salva e a gente salva todo mundo que está perto da gente, da família, dos colegas de trabalho, mas é preciso essa disposição para mudar, porque dentro do padrão cultural mais conservador é difícil que... e a gente vê o número de feminicídios, por exemplo, que um homem aceite que a sua namorada, que a sua irmã, que a sua filha... possa circular à semelhança do que ele circula na vida. Porque, culturalmente, a mulher foi restringida ao ambiente doméstico e o homem foi empurrado para a rua. E aí, quando o homem tem satisfação, prazer e alegria em fazer uma comida, cuidar da casa... ele acha que alguma coisa não está certa com ele. Porque ele não foi preparado, né? Tem vergonha de falar para os amigos? Não fala. Eu já recebi na rádio e também, né, no @psicóloga Catarina Guever, mulheres... Há 2 semanas nós falamos 2 semanas inteiras sobre burnout e várias mulheres dizendo, tem burnout no trabalho doméstico e tal. Aí a gente foi explicando e algumas mulheres diziam assim, ó, pede para o meu marido me ajudar nas coisas de casa. Eu respondi para elas, ele não tem que te ajudar. Não é tarefa dele te ajudar. Porque não é sobre ajuda. Não é sobre ajuda. Eu lembro disso que você falou. É sobre responsabilização. Ele não tem que te ajudar, ele tem que se responsabilizar por uma casa que ele também mora, por roupas que ele também usa, por contas que ele também precisa pagar. Não é sobre ajuda. Né? É sobre como que nós, nessa sociedade chamada casamento, namoro, o que seja, fazemos um acordo para que tanto um quanto o outro tenham todas as possibilidades à sua disposição. Então, não é sobre ajuda. E isso até aconteceu uma vez na TV, foi engraçado, no Jornal do Almoço, com a Adriana Kraus, era sobre puerpério, o tema daquele dia. E uma moça disse assim, eu tenho uma filhinha, ela contou lá o quanto tempo de idade, uma criança pequena, 2 meses talvez, e para ela era muito difícil cuidar porque o marido não a ajudava. E o que ela poderia falar para ele? Aí eu olhei, assim, tinha um telão, as perguntas, aí eu olhei, eu virei, tem uma câmera ao vivo e tu tem que responder. Aí alguns amigos que estavam assistindo... Meu, Cata, a tua cara era de morte. Eu virei com uma cara assim, né, para a câmera e falei, né, e claro, a gente tem que ser cuidadosa, respeitosa, mas eu falei assim, olha, é importante que você, que é marido dessa telespectadora, saiba que é sobre o cuidado com essa criança que vocês têm, o cuidado com essa mulher que nutre através do corpo dela essa criança, o cuidado desse pai que você está aprendendo a ser. Então, você está cansado, mas ela também está cansada. E entre os 2 cansaços, nesse momento é mais importante que ela descanse, porque o cansaço dela implica o risco da vida de 2 pessoas, a dela e a da criança. Então, não é uma escolha sua não apoiá-la, é uma necessidade você proteger essas 2 pessoas com a sua presença. Pode ser que você não faça um faxinão, mas você traz uma xícara de chá, você é gentil, você tem boas palavras, você acolhe o que ela tem para dizer. Então, essas questões que envolvem a vida, né, a nossa vida de mulheres, de homens, elas são muito delicadas, porque quase sempre a gente pensa que é uma responsabilidade individual, mas ela é uma responsabilidade coletiva. Ai, porque meu namorado, as alunas dizem, ele só quer jogar futebol. Aí eu assim, quantas vezes nesse mês ele jogou futebol? Eu não sei, mas ele só quer jogar futebol. Nem olha a realidade. E aí já argumenta contra o seu parceiro de vida. Eu assim, olha, eu acho que vocês precisam terminar esse namoro. Ai, prof, por quê? Assim, porque ele precisa ser feliz? Aí...
Você está dizendo que eu faço ele feliz? Assim, não, dizendo eu não posso dizer, mas olha que existe muita convicção que isso é... Sim. Né? Então, a gente precisa aprender a cuidar. É verdade, né? é verdade. E a gente cuida, se cuidando dos próximos e cuidando de uma vida... eu digo sempre assim, que às vezes a gente nem vai tocar nessa vida. Eu estou há quase 25 anos dando aula na FURB, e eu digo assim, o professor e o psicólogo, de maneira especial, a gente tem um projeto o Rubem Alves falava disso, a gente quer ser Deus, assim. A gente quer ser eterno, né? Imorrível, porque a gente continua existindo nesses profissionais que a gente forma. Né? Então, eu tenho profissionais que eu ajudei a formar que já estão quase em fase de aposentadoria. Olha. E aí eu brinco com elas, às vezes nós nos encontramos, mas eu digo assim, eu toco e sei que toco a vida de muitas pessoas que eu nunca vou saber quem são, porque eu fui professora de vocês e vocês aprenderam, e os meus colegas. Então, é um projeto humano de resgate da dignidade de todas as pessoas. E o que é o resgate da dignidade? É viabilizar a potência de vida que todos nós temos. E isso, eu não sei, eu sou super falante porque isso me encanta profundamente. Né? Doutora, aproveitando um gancho ali que você falou sobre, às vezes, pacientes que falam, recém teve bebê e tal, e às vezes não está tendo aquela sinergia entre o casal. Doutora, acredita, de repente, que hoje as pessoas estão romantizando muito essa questão e às vezes não estão preparadas para... Pergunto isso por quê? Eu tenho um filho de 4 anos, vai fazer 4 anos, é o amor da minha vida. O Rafa, que é pai também, a gente conversa muito sobre isso. E assim, antes de tu ter filho, eu acho que é uma missão de vida, né? A partir do momento que você tomou essa decisão, você tem que entender que é menos você e mais aquela criança, porque ela depende de ti. Você tem que criar um ser que seja uma pessoa boa para o mundo, né? Enfim, ensinar ela a ser uma pessoa boa. E eu percebo às vezes que parece que as pessoas elas estão tendo filhos por modismo, e aí quando elas descobrem, opa, o negócio é sério... Que não tem botão de desliga. Aí as pessoas entram em parafuso, onde acontecem as separações, onde... Às vezes, poxa, uma criança cresce num ambiente turbulento e, difícil. Enfim... Não tem um pai presente de verdade, isso, no caso exatamente. do homem, né? Como é que a doutora vê isso? Olha, essa questão, isso é muito sério, assim, né? Por ser professora de jovens, quase adolescentes, boa parte da minha vida, eu percebo que a gente está entrando agora numa geração, eu tenho pavor de uma palavra em sala de aula, eles dizem só para me provocar, e eu fico confortável. Se você se sentir confortável, você pode falar. Aí, às vezes, professora, eu não me sinto confortável com essa leitura. Aí eu digo, que bom, não é confortável. A vida não é confortável. Acho que isso é uma coisa boa de lembrar. A vida não é um território de conforto. Porque se a vida fosse confortável, nós ainda não teríamos saído de dentro das cavernas. Exato. Porque a vida é desconfortável, a gente entra num processo de luta com as impossibilidades e aí as coisas vão acontecendo. É isso. Você tem um bebê, ele nasce, você olha aquela criatura, ou você adota e você olha aquela criatura e você diz, tá, agora como é que faz? Agora é comigo. Né? E aí você lê, você estuda e na hora vaza tudo. Né? Eu tenho o Matias, meu sobrinho, que eu amo de paixão. Ele tem 16 anos agora. Um dia minha irmã veio para Blumenau, ele era pequenininho, tinha perto de... Talvez ia fazer 1 ano, não tinha 1 ano ainda. Ele chorava tanto. E eu, o que tu quer? E vem cá. E aquelas coisinhas cantando. E ele chorava. Eu botei ele na cama. Eu falei, o que é que tu quer? Assim, eu me descontrolei num nível. Eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo? Assim, eu me assustei. E ele só tinha ali 1 ano. O que tu quer? Eu quero que tu seja razoável, eu quero que tu não grite comigo, eu quero que tu me dê suporte para eu poder chorar. Só que só agora com 16 anos talvez ele consiga dizer isso. Sim. Mas como é importante também a gente não tentar ficar maquiando excessivamente coisas que são verdadeiras em nós. Né? Dentro da atividade clínica, né? Alguns pacientes, porque tal coisa é muito ruim, não sei o quê, então eu prefiro não... Né? E aí toma uma distância. Assim, não, tu tá na terapia para eu chegar junto contigo na beirada dos teus abismos. E para a gente olhar bem fundo nesse abismo. E para a gente entender o quanto
a dimensão desse abismo, como ela é e o nível de risco que de fato... Então, assim, ó, a gente tem que olhar e admitir o dark side of the moon que a gente traz, porque se eu não entender que eu posso passar para o lado não tão iluminado da persona que eu sou, eu nunca vou me reconhecer como totalidade. Né? Quando eu passei por essa experiência e as pessoas dizem, ai, Cata, você não devia contar isso, você é uma psicóloga, as psicólogas têm que ser muito calmas. Assim, Vai sonhando. Várias colegas psicólogas que foram mães ou que também são responsáveis por crianças, elas contam de momento de verdadeiro pavor. Até porque na nossa profissão a gente sabe que cada detalhe faz diferença completa no processo. Né? Você tem uma criança, um menino de 4 anos? Tá. Vai fazer 4. 4 anos. É uma idade das mais, eu pessoalmente considero, no ciclo do desenvolvimento cognitivo, uma das mais bonitas, porque ela transita do... Como é o nome do teu menino? Theo. Theo quer água, Theo quer isso. Ele transita de uma terceira pessoa para uma primeira, eu quero água. Quando a criança consegue verbalizar isso, terminou o corte do cordão umbilical primário. Ela está pronta para um novo ciclo. Então, esse ciclo do desenvolvimento da linguagem, essa é uma das apostas que eu acho que mães e pais, especialmente os mais jovens, né? E o que eu chamo de mais jovens? Quem tem filho na casa dos 20 e tantos até 30 e poucos ali... apostar nas múltiplas linguagens para o desenvolvimento da criança. Então, é ter música, é ter arte visual, é ter TV, é ter, inclusive, celular com uma boa gestão do tempo de tela. Assim, não é fechar essa criança numa bolha pela qual o mundo não passa, né? E nesse processo, a gente consegue perceber que talvez as coisas sejam muito mais suaves do que a gente imagina. Mas a gente não precisa carregar demais a mão sobre nós e nem carregar de menos. É dançar com a vida. Né? E eu digo isso porque também eu não tenho filhos, porque escolhi não tê-los, porque eu pensei assim, terceirizar uma criança é muito difícil. E eu sou uma mulher que trabalha bastante, então, assim, deixar minha criança às 7 da manhã na creche, vai pegar às 7 da noite. Eu vou ter um sujeito que eu nem sei quem é dentro de casa, assim, né? Então, tu tem que ter tempo e tal para dedicar para a criança. Mas o que eu vejo de importante, quando tu tens a responsabilidade pela vida de uma criança e tu faz isso de maneira leve, não quer dizer que, eventualmente, não tenham momentos que vão ser muito difíceis. Vão ser muito difíceis. Sim. Essa criança que chora é uma coisa desesperada. Pega aí o primeiro ano, que a esposa é uma chuva de hormônios, tu dorme pouco, É uma chuva de como que eu vou atender as expectativas, se eu estou sendo uma boa mãe, se meu corpo é atraente, se meu marido ainda me deseja. Então, tem toda uma polêmica. E eu lembro que a minha sobrinha mais velha, hoje ela é uma mulher de 32 anos, e é muito engraçado isso. Ela era uma coisinha pequenininha, eu cheguei do trabalho, eu queria ver o jornal, assim, eu estava cansada. E ele morava, meu irmão, no apartamento, na frente do apartamento da minha mãe. E eu queria ver a TV e ela ficava na frente da TV, 1 ano e pouco, quase 2. Com aquela fraldinha, passava. E eu, Lê, dá licença que eu quero ver o jornal. Aí ela continuava, dá licença que eu quero ver o jornal. Ela continuava. Eu fiquei bem zangada. Para! E dei um tapa na bunda dela. Olha o tamanho dessa mão. Aquela bundica, mas papeizinhos que eu falo. Cheia de fralda. Eu bati, ela me olhou. Abriu uma gritaria. E aí eu me dei conta do que tinha acontecido. Assim, gente, olha a brutalidade, o tamanho dessa mão. Aquela bundica. Caí num choro. E aí eu peguei ela no colo, ela estava chorando, aí eu chorando, aí ela me olhava, chorava e dizia assim, cara, eu não estou entendendo, eu só tenho 1 ano e meio, eu não tenho como entender. Aí eu inventei uma historinha chamada Teco Peleco. Era uma vez o Teco Peleco, um patinho e tarará, tarará, e ela parou de chorar, e ela foi se acalmando, eu fui me acalmando, e aí agora ela está pensando em ter filhos e ela diz assim, Cata, nós temos que escrever a historinha do Teco Peleco. Ela nunca mais esqueceu dessa história. Olha só. Ela escutou essa história com 1 ano e meio. E depois, claro, a gente foi recontando. Sim. E aí ela contou para os filhos das amigas, para os
na família dela, da mãe dela, tem muita gente, então ela foi contando para os filhos das primas, e o teco-peleco passou a ser um código de pacificação. E todos nós, homens e mulheres, pais e mães, pais que trabalham, mães, a gente tem um nível de criatividade para baixar a nossa ansiedade e entender quem é este ser humano inteiro que cabe em, sei lá, 50, 60 centímetros de corpo. Sim. Então, como é importante ampliar as nossas possibilidades criativas para que a gente possa negociar com as nossas dificuldades emocionais, as nossas compreensões, tipo, é só uma criança querendo atenção. Jornal tem todo dia. Que ainda não sabe lidar com as emoções dela, né? Eu falo, acho isso incrível. Eu sou grato à minha esposa, que ela, durante a gestação, ela fez vários cursos de educação e tal. E aí eu falava, né? Enquanto ela estava ali grávida, eu falava algumas coisas. Não, porque tem que ser firme. Não, mas espera e tal. E hoje é engraçado porque, assim, meu filho, a tampa da chaleira, que a minha esposa fala, estourou a tampa da chaleira, ele tá... a milhão. Tá a milhão, tá chorando. Filho, vem cá. Abaixo, vem cá, dá um abraço no pai. Eu boto ele aqui, calma. E como muda, né? Como eles mudam, né, cara? Cara, é incrível, é que nem tirar com a mão Aquela angústia, aquela fúria. Aí, e aí, passou? Sim, passou. Então tá, então vamos lá fazer tal coisa que o pai pediu. E eu achava, não, isso aí não... Eu vou dar um tapa aqui, sossega tudo. Hoje eu tenho filho e eu falo seguramente. Funciona demais. É incrível. Funciona. E acho que é isso, assim, ó. É isso que eu digo que o nosso cérebro social é capaz de fazer. A gente pode ter um padrão e não negar essas dificuldades que a gente tem, e ao enfrentar essas dificuldades, a gente olhar para a vida e dizer... Cara, é possível. Sim, não tirando, obviamente, né, para quem estiver assistindo, não achar que, você não vai ser firme quando tem que ser firme. Porque né? a criança precisa de limite. Precisa de limite, só que não pode ser também aquela coisa de sair, né? Sim. Berrando, Porque às vezes não resolve, né? Não resolve, piora a e situação. sabe qual é o nível? Não resolve. E o risco de você dar o segundo tapa, dar o segundo grito, é ali que as crianças entram em risco. Então, quando a gente trabalha na formação dos jovens psicólogos, a gente trabalha muito sobre isso. Que nós tenhamos espaços comunitários, essa história do boteco é um pouco isso, mas que outros espaços comunitários nós temos para falar das nossas dores, mas também das nossas alegrias, dessa conquista quando a criança começa a falar em primeira pessoa, o nível de amadurecimento neurológico que essa criança tem quando ela fala em primeira pessoa, é de uma beleza isso, e aí a gente vai pacificando, e a gente vai se acalmando, e aí a gente vai ajudando outras pessoas a pacificarem esses conflitos, e eu acho isso um desafio, assim, né? Sim. Como que a gente vai ter que ter criatividade social para... multiplicar isso. Né? Eu dei aula, há 2 semanas eu dei aula lá no Parque Ramírio, né? Eu trabalho uma disciplina chamada Processos de Grupo, e os alunos são ensinados a criar grupos e coordenar as falas e tal, né? Tanto para a parte da saúde, nas empresas. E aí nós fizemos um sobre rotina. Então, como quebra a rotina? Nós fizemos aula no parque. E aí nós estávamos na aula e tinha 2 casais que eles tinham bebezinhos muito pequenininhos, eu acho que eles tinham 1 mês, talvez, os bebezinhos. E eram as 2 mulheres e os 2 rapazes. E as mulheres meio que cuidando dos bebês e os rapazes conversando. Eu com os alunos e um ouvido aqui, né? E aí, não, porque aí o parto foi assim, aí não sei o quê. E eu disse assim, que lindo isso. Eu achei encantador, porque assim, ó... Já pensou? Encontro sábado de tarde, pai de primeira viagem, e alguém promove esse encontro e eu vou lá contar minha experiência, eu vou contar... E um homem nutrindo o outro homem com informações da experiência e vínculos de confiança. E eu digo, não precisa de uma gota de álcool para fazer isso. Não. Mas precisa de uma tempestade de esperança. A gente precisa assim, ó, de vento e chuva e trovada, assim, uau, é possível fazer. E tem, tá, Cata? Porque quando a gente teve o Pedro, a médica que fez o parto, ela coordenava grupos de homens, pais, que lá se reuniam para conversar sobre a paternidade, sobre coisas. E quanto isso vai construir uma geração diferente. Sim, a gente vê que pais da nossa geração é muito diferente do que eu tinha com meu pai, por exemplo. É um relacionamento muito diferente, assim, né?
ter mais proximidade. Meu filho hoje me conta tudo. Eu até falo para minha esposa, meu pai viajava, ele era motorista de caminhão, viajava, e a gente se falava pouco. Não tinha abertura para um abraço sempre, um eu te amo. Hoje em dia, acordou, já eu te amo, e já vai dar um beijo, já abraço. E sabe que essa percepção é muito legal, porque é uma percepção que muitos homens jovens assim têm de dizer, quando eu me tornei pai, eu conheci o meu pai mais profundamente. Eu consegui dialogar com aquele homem que era o que ele conseguiu ser. Isso, eu aprendi muito. E aí pacifica isso, pacifica conflitos, mágoas. Então, o quanto é importante qualificar o contato, né? Seja teu como pai e com aquela criança, teu como marido e aquela esposa, teu como filho que deu a provisão de um neto para esse sistema familiar, de um sobrinho, tu te torna uma outra pessoa. Então, quem vai ter filho tem que estar preparado para ser um outro ser humano, porque vai haver uma transformação completamente. imensa. E aquilo que o Dani falou antes ali, né? Eu até comentei com a Kathleen lá em casa semana passada. As pessoas não entendem que quando você é pai ou a mulher é mãe, você não é mais a mesma pessoa. Tu não vai poder ter os mesmos hábitos que tu tinha antes sempre, fazer as mesmas coisas, pensar só em ti. Tu não pode, muda a vida, né? E tem gente que não entende isso, né? Então, é aquela história, um pouco forte talvez, que eu vou falar, mas assim, então é melhor que não tenha. É mesmo. Sim. De certa forma, é. Mas assim, ó, se não tem, não vai enfrentar o desafio de se transformar numa outra pessoa. Verdade. Também. Então, assuma que existe uma dificuldade. Isso. Lide com, assim, ó, por exemplo, essa médica que trouxe essa solução, lida com essa dificuldade e transforma essa dificuldade num ganho para a vida. Isso. Isso. Né? Eu hoje olho assim, né, as minhas amigas que tiveram filhos, algumas delas já são avós, aí eu fico olhando assim, nossa, deve ser uma experiência legal. Eu não quis, só que agora não tenho mais tempo de me arrepender porque já foi. Sim, sim. Mas eu digo assim, isso não tira o amor que a gente pode sentir pela vida, pelas pessoas, Não, é verdade. mas quando tu decide ter, é um caminho sem volta. Sem volta. E tem que assumir esse caminho sem volta, né? Tem uma coisa que eu acho importante, e talvez eu gostaria de tocar nisso, porque Sim, por é favor. importante na coisa da paternidade. Eu acompanho um casal lá de São Paulo, são 2 meninos, que eles estão casados, acho que há 15 anos, e eles são pais de 3, é o nome dele, né? É o pai Lucas e o pai Carlos. Eles adotaram 3 crianças negras, que são irmãos, assim, né? Uma garotinha e 2 meninos. O mais velho deles, acho que está indo para 17 ou 18 anos, o Cauã. E é impressionante, do começo da chegada das crianças para agora já estão, acho que há 5 anos com os meninos. Um dos meninos, acho que o pai Lucas disse assim, não, o pai Carlos, antes de eu ter filhos, eu acordava, olhava para o teto e a vida, assim, agora eu não tenho tempo de olhar para o teto, assim, a minha vida mudou. E assim, ó, é uma paternidade atípica na cultura, porque é um casal de 2 rapazes, mas é de uma amorosidade que tu percebe no olhar daqueles agora adolescentes, da garotinha que já está ficando adolescente, a que quer. Tu percebe um amor entre eles, um amor entre as crianças como irmãos, um amor das crianças com esses 2 pais. Então, é sobre o amor, né? Não é sobre um sistema de dívidas a serem saldadas, mas é sobre o amor que constrói a vida. E isso é o desafio, e isso é o necessário, e isso é o suficiente. Sim. Mas nem todo mundo está preparado. E se a gente não está preparado e quer, a gente pode se preparar. É por isso que existe o trabalho do psicoterapeuta. É verdade. É isso aí. E, Cata, tu acha que hoje, partindo um pouquinho para esse lado digital, redes sociais, séries, enfim, né? Isso acaba talvez potencializando ansiedade, estresse, cobranças, comparativos. Isso aumentou a ansiedade ou só tornou mais fácil de identificar? Não, aumentou e qualificou o que já existia. Assim, não só aumenta, como a base da ansiedade, que tem a ver com a provisão de recurso para você resolver algumas conflitualidades. Isso é necessário também. Se nós não tivéssemos um sistema de ansiedade no nosso comportamento, a gente não saía da caverna. Será que eu vou conseguir comer? Tá, então eu planejo, eu organizo. Então, isso me desenvolve na espécie. Mas essa hipertelagem da vida, e alguns pacientes trazem isso muito forte. Sair do
como é do Twitter lá, do X, sair do Instagram, vou fazer um detox. As pessoas têm percebido, e especialmente em relação a 2 elementos, polarização política e elementos de padrão de vida. Se o fulano é do A, eu não gosto, então eu não quero ver fulano. Se fulano passa ali, eu já xingo. Vira um negócio pesadíssimo. A dificuldade de aceitar que o outro tem uma verdade que não é a sua verdade. E que o melhor de tudo é poder conversar com o outro e negociar outras versões da verdade. Né? E aí é difícil. Sim. E o outro cara, como é que essa pessoa é tão feliz, tão bonita, tão descolada, com tanto sucesso? A minha vida tá sempre viajando e eu só vou ali na praia e volto. Ele quando vou fora. Na praia. Né? Então, assim, tem uma filósofa, eu gosto muito do pensamento dela, a Marilena Chauí, e ela estava falando sobre a doença contemporânea que tem a ver com um sofrimento narcísico gigante. Se não for sobre mim, não serve. Se não é a minha selfie, se não é o fotografar tudo o tempo todo, então eu não existo. Né? E ela vai falando que essa doença ela é extremamente complexa, difícil, mas necessária de ser tratada. Sim. Porque senão a gente perde o sentido para a vida. E é onde o sofrimento da ansiedade, ele vai engolindo as pessoas. Porque tem uma promessa, né, da Revolução Industrial que as máquinas iam facilitar a nossa vida, e elas facilitam. Né? Quem tem uma máquina de lavar, quem tem um robozinho que varre, nossa, adianta um monte. Adianta um monte para quê? Para você fazer mais trabalho fora. Fazer outra tarefa. Né? Então, assim, ela só aumentou o trabalho. E aí, o que é importante entender das telas e das condições psicológicas, em especial a ansiedade? É como se você devesse se mover para construir um mundo que você não sabe muito bem como mas você tem uma sensação que todos os outros sabem. Então, você sempre sai nessa corrida em último lugar, depois dos camaradas sabe, uma corrida de 800 metros, todo mundo já deu 3 voltas na pista e tu tá saindo, por último, 2 voltas atrasado. Parece que você está sempre perdendo. E aí você entra num sistema de querer fazer. E você gasta tanta energia física, inclusive, né, de coração batendo, da fisiologia sendo exigida. E aí tem uma hora que não aguenta. Aí baixa. Aí começa a queda livre para uma condição de falta de vontade, de menos empenho. E aí menos empenho, menos eficácia, menos competências. E aí tu entra num quadro depressivo. Então tá todo mundo tomando antidepressivo, ansiolítico, para tentar quimicamente controlar uma coisa que não nasce química. Ela nasce no padrão de interação social. Então, ao invés de tomar tanto antidepressivo, será que não dá para negociar as suas próprias expectativas diante da vida? Né? Quando as pessoas saem da rede, elas estão numa fase importante da autorregulação. Eu saio um pouco, descanso disso, depois eu volto para isso, depois eu posso estabelecer uma conduta do tipo, eu saí do Twitter, mas eu gosto do Instagram porque eu consigo ser mais seletivo. Legal, o que você tem visto? Conversar com as pessoas, contar, né? Eu assisto o podcast, eu assisto uma série, e ter com quem conversar. O perigo é a solidão. Entendi. Quando tu te isola e tu fica solitário. E eu particularmente vejo algo que está acontecendo que me deixa assim apavorado, que é o seguinte: a gente está numa geração que a gente viu o smartphone nascer, né? E eu digo assim, a gente que viu nascer o smartphone, isso muitas vezes ainda nos afeta. Sim. Mas voltando, a criança, o adolescente que nasceu já com o smartphone, e aí tu vê o índice de crianças, adolescentes aí com depressão. Né? com essas dismorfias, assim, esse corpo que tem que emagrecer, esse corpo que precisa ser cortado, esse corpo que precisa ser ultra academizado, né? Musculação, tudo na ordem do exagero. Pouca coisa na ordem do razoável, porque perdeu o padrão de interação com a vida factual. Sim. Né? Então, a gente precisa cuidar. Conversar, o famoso tete-a-tete, né, doutor? O famoso o que temos quando vamos ao boteco. Isso. E aí, eu até pegar esse gancho, o que seria a dica de ouro para quem quer criar um filho emocionalmente, psicologicamente saudável? Realmente... Por favor. É você não ter medo dos seus abismos.
É você entender que você tem restrições, que você não vai ser o melhor pai do mundo, porque não é sobre ser o melhor pai do mundo, é ser o pai que você consegue nas condições objetivas que você tem. Se você quer ser mais presente e a condição objetiva implica, por exemplo, que você tem que trabalhar muito para dar algumas condições materiais, talvez repensar qual é o padrão das condições materiais, né? Eu vejo aqui em Blumenau, e até estava dizendo para vocês antes, né? Já sou uma blumenauense agora eu posso dizer, né? Alice. Eu vejo, por exemplo, a nossa cidade tem excelentes escolas públicas, né? Eu imagino que na região também, né? Pelo nível cultural que a população tem, mas eu vejo famílias trabalhando tanto para pagar um colégio particular, para poder pegar o filho pela mão e desfilar na calçada com o uniforme da escola A, da escola B, e não percebe que às vezes seria mais inteligente manter essa criança numa escola pública, participar da APP, participar dos processos de formação dos professores, e o dinheiro que ele pagaria lá, porque eu sei que é muito caro, escola particular é muito caro, sei lá, se ele paga 1.800 por mês numa escola particular, ao final de 10 meses dá 18. Eu sou de humanas. 18, 20 e tantos mil por ano. Você tem 20 mil por ano. O que você faz com 20 mil por ano se você tem um filho, uma esposa e você? Você viaja, você vai para o mundo, você vai para museu, você vai para bibliotecas. A sua criança vai ter tanto mundo dentro dela que a escola, o ponto de partida, ele vai ser a mediação para aprender a ler, para aprender a escrever, porque o mundo, o filho vai conhecer pela sua mão. Né? E é muito difícil fazer isso, porque tem um padrão. Como é que seu filho não vai estudar no colégio A, no colégio B? Mas se você tira 20 mil por ano, e se você em 2 anos... Se for um filho só, né? Se tiver um filho só... se você em 2 anos tira 40 mil, para onde você pode ir com o seu menino com 40 mil reais? Que tipo de viagem? E use esse dinheiro para isso, né? Não para comprar um carro melhor, para impressionar alguém que não está nem para impressionar. Não tem nem a ver. Mas você pode comprar, por exemplo, como chama esses carros que é uma casa? Um motorhome? Motorhome, E você, né, tem incrível. Uma colega nossa que os pais dela fizeram uma viagem para o fim do mundo, para Ushuaia. Eles são um casal aqui de Blumenau, assim, 45 dias viajando de Blumenau ao Ushuaia e retornando. Uma viagem, assim, tu não precisa ter um carrão para impressionar os outros. Tu precisa ter um carrão que conduza os teus sonhos. Que possa ser sonhos de você viver experiências que vão render horas e horas de conversa, de janta, de risadas com amigos, com os filhos. Só que isso é mudar muito a vida, né? Tem que estar disposto a isso, né? Quando alguém me pede identidade, eu não tenho documento de identidade. Minha mãe diz que se eu for atropelada e morrer na rua, eu vou ser enterrada como indigente. Se não vou, porque as pessoas me conhecem no Blumenau. Mas, identidade, não, eu não tenho. Carteira de motorista, eu assim, não tenho. Aí as pessoas me olham com espanto e dizem, mas você não sabe dirigir? Eu disse, eu não sei nem ligar um carro. Sim. Aí já te olha assim, né? Uma pessoa esquisita no meio da história, porque é esperado um padrão para uma pessoa da minha idade, da minha classe social, que eu saiba dirigir, tem um carro. É tão ruim isso, né? Eu acho tão vazio a vida assim. Aí eu assim, não tenho. Tem Uber, tem ônibus. Por que tu tem que ser o que os outros esperam que tu seja, né? É tão triste, né? É muito difícil. Nossa, é a tua vida, gente. Seja quem você quiser ser. Mas é legal entender, assim, que a pessoa tá te dizendo, tem uma vantagem em ter carro. Um amigo meu esses dias disse, você devia dirigir, imagina, você é uma mulher tão independente, assim... Não sei, não dirijo. Faça cálculos que você vai ver que vai ter poucas vantagens de ter um carro hoje em dia. Hoje em dia já não... Olha, dependendo da tua rotina, né, que nem tu deve circular mais aqui no centro, na região central, pra que tu vai ter um carro? Faço tudo caminhando. Eu vou daqui até o Hospital Santa Catarina, que eu moro aqui no Vitor Conde. Eu vou caminhando até Santa Catarina, volto... Eu acho que tá tudo certo, assim, ótimo, né? Lindo, é isso aí. Mas eu chego a pensar assim, se eu tivesse um carro, que carro eu queria? Gente do céu, eu não sei nem os nomes dos carros. Aí vem os Uber, eu tenho que olhar, que carro é esse? Meu Deus, como é que é mesmo esse carro? Eu fico na placa, porque eu não conheço carro.
E uma amiga minha disse, mentira, porque se te colocarem um Evoque, tu sabe... é verdade, eu conheço. É o ícone dele. Gosto desse carro, Dele acho vende. bonito. Pode procurar aqui, ó. Hã? Pode me procurar aqui. Tu vende Evox? Não, mas eu não tenho dinheiro para Evox. Mas eu digo assim, é claro que tem padrões e a vida da nossa experiência social e a constituição psicológica depende da gente negociar com esses padrões, né? E negociar é dizer, eu vou tentar entender por que, sei lá, um colega meu da universidade vê tanto valor em ter um carro e não um carro qualquer. Eu vou entender, não, ele, né, cresceu assim, teve isso, tem essa expectativa. Então faz sentido ele querer um carro. Sim. Porque faz sentido na vida Isso. dele. Agora, não precisa fazer sentido na minha. Isso aí. Sim. E aí, poder negociar nesse nível de harmonia com a vida é o que nos salva. É o que salva. Legal. Cata, assim, ansiedade, depressão, a pessoa às vezes está deprimida, as principais diferenças, assim, entre isso, assim, que eu vi esse dia comentando assim, às vezes tu tem... Eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade, eu fui diagnosticado. Mas aí, será que às vezes tu não está só deprimido e daqui a pouco isso passa? Tu entra Características assim que a gente pode... Tu entra num caminho bem complexo, assim, né? Quando a gente diz, fui diagnosticado. O diagnóstico é um sistema, assim, tu tem um padrão... Isso. E tu mede o sujeito a partir desse padrão. Mas quase sempre, quando alguém fecha um diagnóstico sobre a condição psicológica de um outro alguém, é como se a pessoa fosse reduzida ao diagnóstico. Eu posso imaginar que tu tenhas ansiedade. Eu duvido quem não tem ansiedade hoje, né? É verdade. Mas tu vai dizer assim, não, mas não é uma ansiedade assim. É uma ansiedade que às vezes eu perco o sono. Então ela tem alguns elementos de deterioração da qualidade do funcionamento psíquico. Então a gente tem que olhar e tentar entender assim, tentar entender uma verdade. Tu és muito mais do que a ansiedade que tu recebeu como diagnóstico. Porque tem momentos que ela está mais forte, tem momentos que ela está mais fraca, tem momentos que tu nem lembra que tu tem ansiedade. Então, tu és uma negociação de uma série de estados psicológicos que, ora, vão estar mais ansiogênicos, horas mais depressivos. Mas o que é importante a gente olhar e entender na ansiedade? Ela é uma incondição psíquica de você processar as informações conectado à objetividade dos fatos da realidade. Isso. Então, assim, por exemplo, a vida profissional é um campo muito produtivo para a gente ficar ansioso. Eu tenho umas contas para pagar, eu desempenhei tanto, eu vou ganhar tanto, meu Deus, mas esse mês, se eu conseguisse ganhar mais... Aí tu já saiu do que tu executa para as coisas que ainda nem... E aí, quando o que nem ainda aconteceu começa a dominar, a ansiedade entra numa condição patológica. Dominar no sentido assim, de tu estar o tempo todo aflito, de tu deitar e tu acordar sobressaltado, de tu dormir, de uma pessoa que dormia 7, 8 horas, passar a ser uma pessoa que dorme 4 horas. Aí a gente está numa condição patológica que muitas vezes... eu tenho bastante questionamento, assim, dúvidas, às vezes até com a questão da medicação, mas existem limites e a gente tem que observar e, se preciso, tem que medicar, porque é que nem a gripe, assim, eu posso passar bem uma gripe, vou levar uns 15 dias se eu não tomar remédio nenhum, mas se eu tomar um antitérmico, se eu tomar, sei lá, um descongestionante nasal, lá, uma medicação, eu vou melhorar, não mais rápido, mas eu vou passar por esse período com mais qualidade de vida, e até melhor e mais rápido. Então, a medicação, ela tem um papel. Mas eu insisto, a medicação é como um... Como é que eu vou dizer assim? Ela é um protetor solar. Sim. Tu passa, ela garante, mas daqui a pouco tu tem que passar de novo. E tu vai ter que sempre ficar passando. Às vezes, se tu não quer passar tanto protetor solar, tu tem que botar uma roupa que filtre, tu tens que mudar o teu comportamento e ir para o sol num horário que o sol não esteja tão agressivo. Então, tu tem que ter mudanças que são de base para, por exemplo, diminuir o impacto da ansiedade. Mas para diminuir o impacto da ansiedade, a ansiedade patogênica, assim, não a ansiedade do frio na barriga, porque... Sim, isso. Né? Não, é a ansiedade, assim, que ela não ancora em nada e tu tá o tempo todo ansioso. Essa é uma ansiedade patológica, ela precisa ser cuidada e ela precisa ser cuidada não só com medicação psiquiátrica. A medicação entra, faz parte,
Mas a atividade física é fundamental, a psicoterapia é absolutamente importante, a mudança do perfil dietoterápico desse paciente tem que mudar o jeito que tu come, o que tu come, a velocidade que tu come, a capacidade de encontrar coisas que tu pode fazer que te deem alegria, porque aí tu gera uma porção de substâncias, inclusive na tua neurofisiologia, que vão te colocar numa posição melhor diante da vida, porque senão é um hipergasto de energia, e aí o coração vai reclamar, os rins vão reclamar, o fígado reclama. Então é preciso estar disposto a saber que tu vai entrar num barco que não deveria voltar para o porto de onde ele partiu. Quando tu trabalha com ansiedade, tu entra num barco e tu tem que aprender a desfrutar da viagem. E aí tu vai te encantando e tu vai descobrindo que... Tem até uma canção, Se Eu Fosse Marinheiro, né? Tu vai aprendendo a equilibrar no meio de um movimento que é muito maior que tu. E tu vai entender que às vezes tu tá num momento de mais ansiedade, só que isso vai passar. Mas Normalmente não precisa passar... Assim, não precisa ser tão sofrido até passar. Isso. Para poder dizer assim, ok, tô ansioso, respiro fundo, faço algumas estratégias... tem pessoas que têm medicação de suporte, como ansiolíticos de ação sublingual, assim, claro, nunca tomar a medicação que não foi prescrita, e mais que prescrita, acompanhada por um médico. Que tem um tempo também, né? E aí tem que tomar muito cuidado, porque geralmente a pessoa ansiosa vai tomando o que dão para ela tomar, e às vezes ela toma coisas que não devia, né? É verdade. Ô, Cátia, tu acha que assim, isso vem com genética também? Ou a gente desenvolve a partir de um gatilho que aconteceu na vida? Tem uma discussão contemporânea que eu gosto particularmente, que é a epigenética. Tu tem marcadores da tua condição de ser biológico que podem te levar, por exemplo, a uma condição de maior ansiedade. Pode ter um marcador para isso, mas esse marcador ele só vai efetivamente produzir aquela condição se o ambiente... Sabe assim, você tem uma latinha de gasolina. Tecnicamente, aquela gasolina só vai pegar fogo numa temperatura de X para cima. Se não tiver aquela temperatura, pode ficar não sei quantos mil anos e não vai ter autocombustão. Né? Então, essa é uma condição. Assim, a epigenética traz esse debate mais contemporâneo, não só de o cromossomo tal é disfuncional, né? Tem um negocinho que não fechou. Esse negocinho que não fechou pode passar a vida inteira ali. Se não houver uma circunstância no ambiente, nunca vai ser um problema. Importante se conhecer, né? Então, não é... E assim, não é uma coisa assim, um carimbo de ferro quente na testa. É uma condição. E pode ser que tu passe a vida inteira e aquilo não apareça. Hoje, né, a gente tem uma série de diagnósticos de TDAH. Como é que é o nome do outro lá? Que todo mundo... Assim, quase... autismo, muitos diagnósticos fechados. E uma amiga um dia disse: meu, Cátia, eu sou sua amiga quase uma vida inteira. Sandra, ela é pedagoga, a gente trabalhou muitos anos juntos. Ela assim: tu tem uma sorte, né, Cátia? Assim, por que, Sandra? Ela assim: meu, se tu fosse hoje, quando a gente começou a trabalhar junto, tu tinha 20 e poucos anos, facinho, dava para dizer que tu tem TDAH e é autista. Aí eu assim, eu acho que eu tenho umas coisas assim, que são marcadores, por exemplo, no autismo, a irritação sonora. Eu lembro que eu era pequena e eu dizia para meus irmãos: baixa a TV que eu quero dormir. Mas a TV estava muito baixa e eu escutava a TV muito alta. Então são padrões que... Porque na época não se diagnosticava, talvez, né? Aí eu disse assim, ai meu Deus, será que eu tenho? Olha o peso do diagnóstico, né? Mas a gente tem que cuidar de ler criticamente esses fatos, né? Porque fechar uma pessoa no diagnóstico é ser injusto com uma história de vida, né? Tem uma coisa que a gente discute muito lá em casa, que assim, tanto eu quanto minha esposa, a gente é descendente de famílias alemães, assim, da região aqui. Minha esposa é de Jaraguá, eu sou daqui. E a gente é muito presente nas nossas famílias aquela pessoa depressiva, sabe? É muito comum isso, assim. Tem que estar sempre tomando remédio e tá sempre... E só vê o lado ruim das coisas. E isso é muito dessa cultura? Dessa cultura, mas assim, do que nessa cultura? Isso é uma coisa legal da gente pensar, né? Primeiro assim,
se tu olha, eu gosto muito de Blumenau, assim, amo isso nessa cidade. Onde eu vou tem árvore, verde, 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 verde. Ainda que estão cortando muitas árvores, mas a cidade ainda é uma cidade saudável, né? Se tu olha uma única árvore e tu olha com muita atenção cada folha que essa árvore tem, por exemplo, ou tu vai perceber que nem todo verde é igual, assim, ó, tudo tem uma leve particularidade. Quando a gente compreende essas leves particularidades, a gente vai vendo que os estímulos da vida precisariam considerar isso também, porque a gente fica num padrão, e acho que a cultura germânica tem esse padrão de todas têm o mesmo tom. Não tem, a vida é diferente, né? Mas tem uma coisa mais introspectiva entre os alemães? Talvez tenha. Né? Eu acho que é bem arriscado a gente dizer que tudo é da cultura, mas... Mas assim, ó, o que nós temos aqui que é comum, Blumenau, Jaraguá, Gaspar é sempre um caso à parte, depois eu até explico o porquê, mas assim, ó, é uma ética do trabalho maior do que tudo. Mas assim, ó, e a compensação, né, eu vejo, porque morei muitos anos em Florianópolis, tem uma compensação muito interessante. A ética do trabalho aqui Blumenau é conhecida por gente que trabalha. Quando eu era de Floripa, eu olhava, aquele povo, os alemães de Blumenau só trabalham. Sim. Eu vim para cá e virei uma lemoa de Blumenau. Eu tenho um cliente de Balneário que ele fala, Rafa, cara, se tu vier abrir empresa aqui, pegar só os clientes daqui, cara, tu vai ficar milionário, porque a galera aqui não quer trabalhar, cara. Vocês trabalham demais lá em Blumenau, seus alemães. Aí tem isso, assim, mas o que tem que eu vi aqui em Blumenau que eu não vi em Floripa, né? Claro que já são quase 30 anos que eu tô fora de Florianópolis. Blumenau tem uma vida cultural, eu penso, dado o tamanho da cidade, muito mais potente do que Florianópolis. Assim, ó, a gente tem marcador... Assim, ó, agora não muito, porque algumas instituições tomaram outras posições, mas, por exemplo, eu quase não gasto dinheiro para teatro, para apresentações musicais, né, para apresentações de dança. Nós temos muito acesso ao desenvolvimento cultural, porque é uma marca que os imigrantes trouxeram. Sim, verdade. A gente trabalha, mas dentro da cultura luterana tem o tempo em que é do não trabalho. Esse tempo do não trabalho é só uma desculpa para trabalhar de um jeito diferente. Vou cuidar da casa, mas em algum momento entre a casa e o culto tem o teatro, tem, né? Então a gente vai percebendo que é uma cultura mais introspectiva. Eu tenho várias hipóteses, uma delas tem a ver com o desenvolvimento da estrutura linguística da língua alemã. Ela é muito mais complexa, tu tem que ter um processo de pensamento muito mais de ajuntar coisas, né? Aquelas palavras gigantes que são junções, são relações diferentes com o tempo e a vida, mas eu insisto sempre com os meus alunos, assim, agora um pouco menos, porque isso está se perdendo, infelizmente. Mas quando eu comecei a dar aula aqui, eu disse assim, gente, vocês já sabem mais ou menos o suficiente de inglês para sobreviver, estudem alemão. Eu dizia para eles, estudem alemão. É uma língua fundamental para o desenvolvimento da ciência, da filosofia, das artes. Não, mas tudo está traduzido para o inglês. Pois o tradutor é um traidor, já dizia Humberto Eco, né? Então, a tradução nem sempre é o melhor caminho. Mas essa coisa de um povo mais fechado, eu demorei para entender, até que eu fui para a Alemanha. Eu tenho uma irmã que mora em Hamburgo, e fui sempre no inverno, assim, porque é quando eu estou de férias. Chega uma hora que chega a dar um desespero, assim, porque é 4 horas da tarde, está tudo escuro. Nossa. É 10 horas da manhã, ainda está escuro. E a minha irmã falou, tu precisava vir no verão para te ver a angústia que dá para nós brasileiros quando às 10 da noite o sol começa a se pôr. Então tu tem que dormir. E ela dizia no começo, ela bloqueava, botava pano nas janelas, assim, para além das cortinas, para conseguir dormir, porque o timing de uma mulher que nasceu num país tropical era que 10 da noite está escuro. A gente nunca vai ver o sol se pôr às 10 da noite, né? Então, talvez tenha um pouco desse... Como diz, do que a cultura se desenvolve a partir da realidade material, assim. E hoje eu acredito que na nossa região aqui tem um senso muito dominado pela ética do trabalho e pouco pela ética, né,
tem uma amiga que está indo morar em Itajaí, ela disse assim, eu tô tão feliz de ir para Itajaí, lá tudo parece mais leve. Muita gente Quantos fala isso, quilômetros que o daqui? litoral é mais 60 quilômetros, sei lá. 40, 40, 50 40 quilômetros. Então, Então, assim, mas se a vida for só leve, ela também não funciona. Então, é isso. E aí o caminho melhor é o ir e o voltar entre o que é leve É o e o navegar, que não é como você leve. falou, né? Vai navegando, Vamos vai curtindo, navegando, né? E dentro da tese do navegar tem aquela, como é que o pessoal diz? Mar manso não faz bom marinheiro, sim, né? sim, Tipo, a gente sim. também tem que lidar com o que não é tão simples, né? Mas eu tenho uma desconfiança que essa tese dos alemães, ela é só relativa. Por quê? Porque eles são descendentes de uma estirpe que já saiu muito pobre da Alemanha, então são sobreviventes. Então, a gente comenta isso lá em casa, a gente vê muito sobre guerra, a gente gosta, e é muito sobre isso, assim, eles perderam tudo, tiveram que ir embora, então tudo que eles podem segurar, às vezes aquele medo de conversar com um desconhecido, Exato. aquilo foi-se, né? Mas tem uma coisa impressionante, não sei se vocês já foram para Hamburgo, Não. Hamburgo tem um museu da imigração que é dentro de um barco. Uhum. E foi muito duro, assim, para mim. Foi muito duro no sentido assim, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha essa emoção em mim. Eu olhava as fotos, porque tem as cartas, assim, de quem entrou no barco, no dia que viajou, para onde o barco foi. Tá tudo escrito nesse museu, que é dentro do barco. Então, tá lá no Elba, no rio Elba, aquele barco com aquele movimento e tudo. Entra naquela atmosfera dos que saíram. E aí eu olhei aquilo e eu comecei a chorar na frente daquelas fotos e eu comecei a pensar o seguinte, eu já morava em Blumenau, meu Deus, como deve ter sido difícil para essa gente. Eles saíram de um país onde nevava. Aí eu fico pensando nas mulheres que estão lá na fundação dessa cidade com aquelas roupas enormes, o corpo com calor, o corpo menstruando, o corpo parindo as vidas. Meu Deus, que difícil. Conforto zero. E essa marcação do difícil, vocês vejam, nós estamos... Meu Deus. Quanto tempo a gente está livre da pandemia? 3 anos? Bem dizer isso aí. Porque né? teve muitos tempos assim, que ficaram... Mas mais ou menos 3 anos que a gente está aí ausente da pandemia, mas a pandemia não acabou na dinâmica social. A gente tem tido... A qualidade dos contatos e da convivência, ela tem sido diferente. Muitos psicólogos, colegas que trabalham com pesquisa, estão pesquisando o modo como as interações entre as pessoas mudou depois do ciclo da pandemia. Agora, imagina isso de gerações que viveram, por exemplo, a gente nos trópicos não tem muita noção visceral disso. Eu tenho um irmão que mora também em Bruxelas e um dia eu estava na casa dele, tinha uma neve no pátio, eu tenho 1,70 m, que me chegava nos joelhos, muita neve. E eu pensei assim, eu quero ver como que é essa neve, quero ver como é que é o frio de tanta neve. Estava menos 15 graus. Olha. Aí eu botei a calça jeans, um tênis, uma camiseta e fui. Acho que eu caminhei uns 15 passos, 20 passos, e eu fiquei pensando o que é a vida de quem nasce, de quem vive, de quem tem filhos, de quem morre, e a vida se refaz no meio de tanto frio, de tanta impossibilidade colocada pela natureza. E nós estamos nos trópicos. Eu fui uma vez a Cuiabá, dar um curso na Universidade Federal do Mato Grosso, e era muito engraçado, assim, a gente almoçava no RU, chovia, a gente saía da RU, a gente passava nas mangueiras, puxava uma manga e comia. Olha. Assim, uma manga docinha, com bastante sumo. Pensa numa vida perfeita. De tu não ter que se preocupar excessivamente com a manutenção da vida. Agora, pensa na vida desses belgas, desses povos, os povos do norte, assim, ó, com tanta neve, com tanta inviabilidade. Por isso que eu tenho um DNA de ter que trabalhar. Mas talvez eu não... Tá, agora eu posso dizer assim, não, agora as coisas já estão garantidas, eu não preciso trabalhar tanto. Eu acho um pouco. Good vibes. Vamos um pouquinho na lenta que dá para ir. E o se apegar tanto às coisas também, né? O alemão tem muito de se apegar muito às coisas, materiais. Não, isso aqui é meu, né? Terra, muito terra. Deixa eu perguntar, doutora. Teve um momento em que Albert Einstein esteve no Brasil, né? E eu não sei se foi dele essa frase onde ele falava que era muito difícil que uma grande mente pensadora
se desenvolvesse num país como o nosso, justamente por essa questão tropical, porque daí você tem... Foi isso, não foi? Eu acho que tem uma coisa disso, mas assim, ó, é a hora que, assim... Não menosprezando o nosso país, não é isso? Mas lá eles têm que ficar tanto tempo, às vezes, lá no passado, né, mais do que hoje, dentro de casa, enfrentando um frio enorme, então menos distrações, e eles acabavam se debruçando sobre estudo, em cima de estudos e tal, e grandes E aí mentes, grandes cientistas, né? Eles desenvolvem o que esses estudos permitem que sejam desenvolvidos. E a minha tese de doutorado passa por aí, porque eu fiz uma tese sobre a psicologia na América Latina. E é uma tese que eu acho linda. E tem que ser, a minha filhinha. Mas ela é linda porque ela faz um enfrentamento teórico com essa visão de que só o que eles produzem é científico e tem valor. Nós temos uma outra ciência. Nós temos uma outra competência sobre a realidade, porque o mundo sobre o qual nós estamos tratando não é o mesmo mundo que eles tratam. Legal. Por exemplo, se a gente pegar o fator religião, se a gente vai ver que é um fator cultural importante, né? Quase todos aqui pelo Sul têm uma maioria expressiva de pessoas cristãs, religiões de base cristã, católico, luterano, evangélicos de maneira geral. E é um sistema interessante, ele deu cola social na Idade Média, ele funcionou bem. Mas quando, por exemplo, a gente se aproxima do que a gente tem chamado de uma epistemologia dos povos originários, como que os indígenas vivem, como os africanos vivem, quais são os padrões de interação cultural. E aí você pega e pensa o seguinte, dentro da expressão de fé, porque nem religião a gente pode dizer que é, porque os sacerdotes mesmo dizem que, por exemplo, o candomblé não é uma religião, porque ele não funciona na base do pecado. Não tem um pecado que rompeu o laço com o sagrado. O sagrado continua. E aí o sagrado, ele não tem um rompimento, então tu não precisa religar nada, porque tudo se manteve ligado. E é muito interessante porque aí eles trazem uma compreensão, por exemplo, que tudo, absolutamente tudo é sagrado. O vento é um orixá lá, é um vodum. O raio é um orixá, o fogo, tudo na vida é sagrado. Não é sagrado o domingo ou o sábado que eu vou no culto ou na missa. Isso aqui é sagrado. Essa água que a gente bebe junto é sagrada. As expectativas que nós formulamos são sagradas. Então, talvez essa matriz alemã de base de confrontação, né? Se a gente pensar Lutero confrontando o império que o catolicismo romano tinha, sempre assim, eu vou resguardar o máximo de recursos que eu posso, porque é sobre sobreviver. Quando você pega os povos originários, né, nas diversas culturas originárias do Brasil, da América Latina, os guaranis, você tem uma perspectiva da vida que não cabe no que teoricamente a gente diz nas epistemologias do norte do mundo. E eu descobri isso porque fui pesquisar e conversando com um professor na Universidade de Padova, na Itália, professor Sadi Mahabara. Ele tem um nome difícil porque ele é filho de uma italiana com um libanês, se eu não estou enganada. Então ele é um homem multicultural. E aí eu explicando a psicologia na América Latina, por que a gente trabalhava fora do positivismo, né? E ele tomando notas. Aí daqui a pouco ele diz assim, eu posso usar essa frase num artigo que eu estou escrevendo? Eu assim, eu acho que ela faz sentido e tal. Aí ele assim, tá, então me dá o teu nome certinho. Eu assim, por quê, professor? Para eu citar você. Eu disse, mas eu não tenho necessidade de citar. E ele, por quê? Eu assim, porque isso é nosso. Aí ele riu, assim, é uma figura interessantíssima, o professor Sadi. Aí ele diz assim, só vocês, latino-americanos, são capazes de ter ouro na mão e sem nenhum constrangimento dividir tudo que vocês têm com a gente. Que legal. A Europa está morta. Ai, quando ele falou isso, me deu um aperto no coração. Sim. Ele assim, a Europa está morta em termos de produção. A gente só reproduz conhecimentos. Vocês estão inventando coisas o tempo todo. E eu disse, tem razão ele. Porque quando eu fiz a minha pesquisa da tese, foi literalmente isso. Eu peguei a parte de campo, uma mochila e viajei até todo o Cone Sul eu fiz viajando, de ônibus. Foi uma coisa bem aventureira.
porque eu tinha primeiro ido para Guatemala. Fiquei um mês na cidade da Guatemala, fui dar um curso na Universidade da Guatemala, e o primeiro choque cultural que eu tive foi o seguinte: aquela universidade era mais velha que o Brasil. Olha. Os espanhóis chegaram lá e a territorialização que eles fizeram naquela parte do mundo passava pelo conhecimento escolar formal. E é uma universidade impressionante. E aí eu comecei a ter contato com um pesquisador dos povos maia, e aí nasceu a ideia da tese. E aí, quando eu fui fazer as viagens de reconhecimento da América Latina, apareceu muito isso. Nós temos uma potência, uma competência que não responde em língua inglesa. Olha só. Ela responde nas línguas latinas. Ela responde no espanhol, ela responde um pouco no francês. E ela responde, eu aprendi isso no Paraguai, com a Panambi Rabito, que é uma psicóloga que trabalha num hospital em Assunção. Ela diz assim: se você não falar Guarani, você não faz psicologia no Paraguai. Porque o Guarani tem um nível de expressão que tem umas 40 palavras para dor de barriga. Olha a só. depender da palavra que tu usa para dizer o que dói na barriga, o médico, o psicólogo, eles vão ter qual é o padrão de adoecimento dessa pessoa. Então, se tu não sabe Guarani, tu não faz medicina lá. Tu pode ser o gênio da John Hopkins e tu não vai fazer medicina no Paraguai. E aí é um negócio assim, a gente tem tanto conhecimento que é que nem o professor diz, é de uma riqueza que nós aqui na Itália não conseguimos mensurar, porque a gente não tem noção do que vocês estão falando. Ele assim, mas como eu também sou filho de um árabe, eu tenho a intuição que aqui tem água. Entendi. E aí eles que ali funciona. Que legal. Que legal mesmo. E é sobre esse encantamento que a vida produz. É isso que eu digo. Ó, é um boteco aqui. A gente É um boteco, a gente vem, entra num assunto, vai para outro, né, Dani? É isso aí. Doutora, e sobre a produtividade, né? Até a gente fez uma anotação aqui para não... né, a cultura da produtividade e tal, a saúde mental a respeito disso, a gente se cobra muito, eu me cobro muito, Dani também, a gente tenta dar uma freada às vezes em alguns pontos, assim, mas a gente se cobra muito. Pega férias, se sente culpado. Porque tá de férias. Né? Hoje eu consigo mais, mas demorei muito a conseguir lidar com isso, assim, né? Talvez se a gente pudesse substituir a noção de produtividade por felicidade e entender o que significa de fato a felicidade, primeiro ia ficar mais fácil ser mais produtivo, porque tu ia gastar menos energia preocupado em ser produtivo. Tu só fluiria. Isso. E tu flui. O problema é que quando a gente quer fluir, às vezes a gente é exigido num parâmetro que socialmente a gente valida, mas que pessoalmente é muito difícil de executar. E aí a gente sofre. E quando a gente sofre, a gente vai se distanciando da felicidade ao ponto de que a gente perde até o contato visual ou contato auditivo com essa felicidade. A gente perde em termos de percepção. Então, é super importante a gente considerar que esse excesso de efetividade que os nossos comportamentos têm que ter, eles obstruem a nossa visão da felicidade. E aí a gente começa a perder o sentido do porquê a gente faz as coisas que a gente faz. Eu sei que é bem difícil, mas é preciso romper. Eu decidi romper com isso quando... né, com a formação que a gente tem, né? Tu tem que escrever muitos artigos, escrever livros, dar conferências em seminários, né? E marcar não sei quantos pontos no currículo Lattes. Eu olho aquilo e digo, não é para mim. Eu não quero isso porque eu não sou feliz fazendo isso. E aí eu descobri esse caminho, né, da comunicação. Nossa, eu sou feliz compartilhando o meu conhecimento num nível de mesa de boteco. Sim. Eu não estou simplificando o conhecimento. Isso, não é desmerecer, né? Mas eu estou trocando. Né? Talvez não tão formalizado, mas tu está informando. E aí, por não estar formalizado, é um tipo de conhecimento, o Einstein não desfrutou dessa felicidade. É um tipo de conhecimento onde eu estou tão sossegada nele que passa, assim, né? Os meus colegas dizem, como é que você consegue falar na rádio, na TV, você não tem vergonha? Eu disse, às vezes eu tenho, mas aí depois eu me empolgo e esqueço que eu tenho vergonha. É a vida acontecendo, ponto. Então, assim, por exemplo, esse encontro agora, né? Eu vou sair daqui com o Pedro junto comigo, eu vou sair daqui com o teu menino de 4 anos aprendendo a ler, eu fico habitada por isso. E se eu fico habitada por isso, eu posso também
que outras pessoas sejam habitadas pelas coisas que eu trago. Tem uma história que eu conto em sala quando eu dou aula de história da psicologia, faz tempo que eu não dou essa disciplina, mas eu contava da história da Psique, Eros e da Afrodite. Eu digo, é o mito da sogra, mas não deixa a sogra saber. Então, mais ou menos rapidamente, a historinha é... A Psique era muito linda, nasceu muito linda, e o pai viu aquela criança maravilhosa, foi no oráculo de Delfos lá e foi avisado que ela desposaria um monstro, porque assim, ó, a equilibração que os gregos trazem. Se ela é muito linda, não pode ser linda o tempo todo, alguma coisa tem que botar uma ré. Aí... Afrodite desceu um dia lá do Olimpo, foi dar um rolezinho na terra, e todos os altares dela estavam as flores murchas, frutas secas, tipo assim, as pessoas começaram a desprezar Afrodite, a grande mãe da beleza, né? E ela foi atrás, se disfarçou de humana e viu que todo mundo estava fazendo um buchicho na frente da casa da Psique. E aí ela ouviu dizer, é a mais linda de todas as mulheres que já nasceu. Ela disse, mas como é que alguém é mais bonita que eu? E aí ela chama o filho dela, aí a Psique já era uma moça, jovem, bonita, e ela diz, vem cá, Eros, meu filho. E aí eu brinco, esse é o mito da sogra, fiquem ligados. Tá vendo aquela lá? Eu quero que tu vá e que tu pegue a flecha de Cupido, porque não tem onde a flecha do Cupido batendo não produza sofrimento. A gente tem uma mania de sofrer por amor. Sim. E aí, quando ela sofrer por amor, o cabelo vai cair, a pele vai descamar, ela vai ficar horrível, ela vai pro lugar dela. Aí o Eros foi cumprir os desígnios de mamãe. Ele estica a flecha e na hora que ele olha a Psique, ela é tão linda, ele se apaixona por ela e ele se distrai. E a flecha que tinha que bater nela, bate no dedinho dele. Eita. E aí ele fica completamente apaixonado. E ele leva ela para morar num castelo e a história é linda. Só que ele dá uma condição para ela, que ela não pode ver o rosto dele. E aí, porque ela não pode ver o rosto, ela continua amando ele. Ela, eu quero um vestido com 3 tons de azul do nascer da manhã. Imediatamente o vestido estava pronto. Tudo que ela desejava, ele produzia para ela, mas com a condição de que ela não visse o rosto dele. As irmãs vieram visitá-la no castelo e começaram. Tem certeza? Ele talvez seja o monstro. E não sei o quê. As invejosas, né? TTT. Foram cozinhando os ouvidinhos da Psique. Aí elas foram embora e um dia ele chegou de uma guerra, sei lá, e ele foi dormir e ela pegou uma lamparina, uma coisa com óleo, onde tinha o foguinho aceso, assim, né? E o óleo esquenta. E ela foi olhar e quando ela viu o rosto, ele era lindo. Também. Ele era perfeito. Só que ela ficou distraída da beleza e o óleo quente caiu no peito dele. E aí ele acordou, e aí ele viu que ela viu ele, e aí começa a segunda parte da história que vocês têm que procurar no livro da biblioteca. Aí os alunos começaram a zangar. Aí uma aluna um dia, eu passei depois que eu contei assim, prof, eu li o final da história. Mas assim, ó, ficou uma coisa em mim, assim, ó, eu queria que tu terminasse de contar a história na sala de aula. Eu assim, por quê? Porque não é o livro, é a experiência do contato. Era uma garota que estava indo no 2º semestre de psicologia e se tornou uma psicóloga genial, porque ela tinha essa sensibilidade. É isso o humano, é a presença, é o contato, é a conexão com o outro. Não é um território formal. Tem coisas que são... Sabe assim, quando tu tá na enchente, assim, que eu vivi 2 enchentes aqui em Blumenau, que só de olhar tu já captura, só de ser olhado tu já é capturado e tu desenvolve um senso de solidariedade que tu não sabe de onde sai. Isso é da experiência humana. E às vezes a gente está abrindo mão disso por isso. Muito. E aí a gente perde. Então quem está escutando a gente nesse podcast, quando sair daqui... né, depois de assistir, mantenham-se apaixonados pela vida, vão tomar um café, sorriam para as pessoas, corram o risco de receber esse sorriso de volta, vão para o boteco tomar cerveja, quem é de tomar cerveja e está tudo certo, e façam contato com a vida, porque é ali que a coisa se decide. Legal. E aí é sempre aquela tese, né, dos alemães que seguram as coisas. Não precisa segurar tanto porque nada te pertence de verdade. Uma hora tudo não vai ser teu. Então, só relaxa e vive. E vive, é verdade. E não vai te faltar nada. Aí é suficiente. É Que verdade. bacana. Doutor, aí até pra gente já ir pros finalmente, assim, né?
os tabus, né, do autocuidado, de procurar uma psicóloga, um tratamento. Tu sente que ainda existe muito isso, assim, de... Resistência? Eu não vou, porque... onde já se viu? Antes da pandemia era mais. A pandemia é um divisor de águas. É um divisor de águas, homens e mulheres, pessoas mais velhas e pessoas bem jovens. E isso é interessante, assim. Talvez a gente tenha falado muito sobre contato e convivência por necessitar estar afastado dos outros. E no período pós-pandêmico, as pessoas demandam muito mais por psicoterapia. Tanto que eu trabalho num espaço que criei coletivamente junto com outros psicólogos. Criamos, não posso nem dizer que eu criei, criamos. Tem o Bruno, a Tássia, a Gabi, o Juan e uma mais jovem. São 5, 6 psicólogos que foram meus alunos. Desses 6, 3 foram meus estagiários. E desses, tem uma menina especialmente que ela abriu mão do trabalho de CLT, ela só faz consultório. E ela vive fazendo o consultório. Ela faz bem e ela tem remuneração para tocar a vida dela com isso. Então, porque aumentou efetivamente as pessoas com a coragem de dizer que a solidão não é o melhor projeto para a vida. E aí elas vão interagindo e a gente vai construindo coisas. Tem um dado interessante que na UFSC, o primeiro curso mais tradicional e sempre a medicina, muito concorrido, o segundo curso é psicologia, depois da medicina. Na FURB, igualmente. Na FUVEST, São Paulo, igualmente. Depois da pandemia, os cursos de psicologia passaram a ser muito demandados, porque a pandemia nos colocou em questão. Né? E o fato da pandemia ter colocado em questão que todos nós percebíamos que a lâmina passava muito rente em todas as nossas cabeças, nós percebemos que essa autorregulação é importante. Acho que as pessoas perceberam ali na pandemia a brevidade da vida, né? A gente tava... E é um fato. Nossa, eu vou contar aqui, eu tive clientes, eu como vendedor de carro, que o cliente chegou e falou, olha, eu quase morri, eu resolvi que eu quero trocar de carro para me dar esse presente, porque eu mereço isso. Eu mereço, eu quase morri, eu digo... Cara, olha só. É sobre isso, né? É sobre o que de fato importa. E às vezes a gente tem tantas restrições sobre a gente mesmo que a gente perde a oportunidade de entender, assim, ó, da brevidade. Mas é uma brevidade, eu insisto sempre, né? É uma brevidade poética, assim. É certo que todos morreremos, mas é certo que todos podemos nos tornar eternos. Depende do que a gente faça da vida. Eu posso ser eterna na memória das pessoas que eu amei e das gerações para quem a minha presença vai ser contada, assim como eu ouvi dos meus mais velhos. Então, é uma outra dimensão para a vida. Só que, às vezes, consumidos pela ética do trabalho, nós perdemos o desfrutar. E aí eu fico falando com as minhas colegas, a gente devia ter botecos psicológicos, assim, né? Ambientes de interação livre. Que as pessoas chegassem, não no consultório, para uma consulta. Tem coisas que precisam dessa consulta, mas se nós tivéssemos grupos de convivência, por exemplo, tem uma experiência sobre o Café da Morte, que é uma experiência lindíssima, que tu reúne pessoas que passaram e estão passando por experiências de luto. E essas pessoas vão contar quem te falta. E tu vai contar quem te falta. Um pai, uma mãe, um irmão, um cachorro, um filho, uma filha... E tu vai poder falar. E aí todo mundo fala um pouco dos seus mortos, das suas dores, chora cerca de 1 hora. E depois tem 20 a 30 minutos que as pessoas ganham uma xícara de café, um pedaço de bolo, tomam o café, comem o bolo e vão embora. E isso nasceu, se eu não estou enganada, na Inglaterra. Em São Paulo tem muitos grupos ativos, esses Death Coffee, que eu não consigo dizer em inglês, porque para mim é difícil pronunciar essa TH, palavra. O TH é difícil. Mas, assim, que nós tivéssemos mais momentos. Muito que a gente precisa acabaram pelas tecnologias, entrando na condição dos podcasts, entrando na condição dos vídeos no YouTube. Mas a gente não pode se dar o luxo de imaginar que a gente pode viver sem esse contato humano. Sem esse contato... Tem outro nome difícil de dizer, o Matheus Nastergalli. O Nastergalli. Aquele nome difícil. Sim. Ele fez um
um programa, acho que é aquele da Tata Werneck, Lady Night, eu acho. E ele disse que o terapeuta dele, o psiquiatra, falou assim: você foi uma criança que a sua mãe olhou nos seus olhos profundamente. E a mãe dele morreu quando ele tinha 3 meses. E aí o psiquiatra diz, porque quando uma mãe olha profundamente nos olhos de uma criança, ela cria uma conexão para a vida que é eterna. Mesmo que ele... Claro que tem um pouco de poesia nisso, mas tem a ver sobre uma dimensão fundamental da vida. Se eu estou aqui contigo, se eu capturo o teu olho, se vocês capturam o meu olho, a gente cria uma circunstância que é indestrutível. Só que hoje em dia as pessoas andam assim, elas nem se olham. Eu gosto muito de olhar para as pessoas, as expressões no olho, essa pessoa está com muito amor agora. O que o olho está dizendo? Essas microexpressões, é muito legal tu olhar no olho, cara, é aquela região ali, mas tu, né? Quando a pessoa está com raiva. E são milhares de microexpressões, assim. A pessoa falando para ti, como é que é a vida? Eu olho pro olho e fico pensando, como é que era a vida daquela pessoa antes? Você já assistiu doramas? Não. É um caminho sem volta, tome cuidado. Mas os doramas têm isso, né? São essas produções coreanas, sul-coreanas, algumas chinesas. É impressionante, e eu fiquei impressionada e assisti por acidente e continuei assistindo depois. As microexpressões, eu não sei que treinamento de ator eles fazem, é impressionante. Quem é malvado é muito malvado. Quem é amoroso é muito amoroso. E tudo tá no olhar. Então, quando... Tu falou de uma dica de ouro... Não, vocês falaram... Sim. Assim, inclusive para pessoas cegas, tá? A gente tem que tomar essa leitura. Sim. Olha de frente, encara o olho, sustenta o olhar e recebe o que o outro te oferece nesse olhar. Eu digo das pessoas cegas porque quando eu era iniciante da faculdade, eu lia numa associação de cegos para eles estudarem para o vestibular, então eu lia as apostilas, naqueles gravadorzão, assim, né? E um dia eu saí, tinham 2 rapazes, aí um segurando um braço, o outro segurando outro braço, e eu na conversa com o que estava à minha direita, não me lembrei da esquerda, e a gente foi caminhando e tinha um poste, ele bateu no poste. Eu, desculpa. Às vezes não é só o cego que não enxerga. Eu, desculpa, fiquei muito envergonhada. Aí ele me falou isso, né? Lá em Floripa, caminhando na calçada, ele diz assim: vocês que são visuais têm que perder o medo de olhar nos olhos de um cego. Porque vocês precisam olhar e ter consciência que a gente não está enxergando. E vocês tentam normalizar a partir do que está na cabeça e não a partir do que está no fato gerado pelo contato. Aí eu disse, meu Deus. E essa energia, né, Cata? Tu tá olhando pra ti, né? Eu tô recebendo o que tu tá falando pra mim. É fato, toda a diferença. E eles sentem, tu acha que não? Eles têm uma percepção, né? Exato. E a gente se lembra, não porque pensa, mas porque a gente vê que ali tem um nível de deficiência que precisa ser capturado pelo tipo de relação que eu vou oferecer a essa pessoa. Penso que é parecido com aquela história de tô falando com alguém ao telefone, se eu tô falando rindo, a pessoa... Ela te... de voz fica muda. melhor. Exatamente. É bem isso. Enfim, né? Tu passa a emoção na voz. Passa. Tu fica inteiro. E evitar, às vezes, tá conversando com alguém, tá no celular mesmo. Toda hora. Tem gente, deu uma emergência, ok, mas tem gente que tu não consegue mais conversar, que tá só... sim. Mesmo. E aí essa pessoa se perde para sempre. Se perde. Depois não lembra o que conversou, não gerou uma conexão. E sem conexões nós não nos humanizamos. Então, e conexões de qualidade nos humanizam para um projeto humano... que a pessoa que é diferente de mim vai ser muito importante para que eu possa ser plenamente eu. Né? Isso é uma coisa que a gente ensina da dialética negativa, assim. Eu sou na medida em que você me nega. Porque se eu não me perceber negada por você, eu e você somos uma mesma... E nós não somos uma mesma coisa. Então, o desejo de encontrar o que é distinto de você te produz... melhor como ser humano. Então, essa coisa mais fascista de que todo mundo tem que pensar do mesmo jeito, fazer as mesmas coisas, isso é anti-humano. Né? Alguns resolvem com guerras, outros resolvem com poesia. Eu prefiro a poesia do que a guerra. Sim, né? Eu acho que ela é muito mais construtiva da nossa humanidade. Sim. É isso aí.
Cata, deixa uma mensagem pra gente de esperança, a palavra amiga. A palavra amiga do Rafa. Claro, do Rafa. Tu sabe que ele é Rafael Fernando Steinbach, né? Eu sou Rafael Fernando de Oliveira. Aí eu falei pra ele, eu encontrei ele, ele, não, eu vou mandar um áudio pra minha mãe. Mãe, eu tô aqui com o Rafael Fernando. Aí descobrimos que foi pelo mesmo obstetra. Ah, que interessante. Minha mãe pôs o Fernando em homenagem ao obstetra e a mãe dele também. Eu tenho um irmão que chama Arthur por causa do obstetra também. A gente queria que ele chamasse Mateus, mas na minha família todo mundo tem 2 nomes. E aí qual era? Mateus Matias, não, meio brega, meio dupla sertaneja, né? E aí veio Arthur, doutor Arthur, que a gente nunca nem tinha pensado no nome de Arthur e virou o Arthur. Tá aí, meu irmãozinho querido lá em Pomerode. Mas tem uma frase que eu tenho assim como um parâmetro para a vida, e eu acho que ela é densa e ao mesmo tempo bonita. Eu usei ela na minha redação do vestibular. Eu acho que foi só por isso que eu passei no vestibular, porque física e matemática foi uma desgraça. Ela é uma frase que diz assim, ó, é preciso sonhar, mas com a condição de crer em nossos sonhos e realizar escrupulosamente as nossas fantasias. É uma frase do Lenin, muita gente diz, comunista, não é sobre quem é o autor, é sobre a verdade que tem nessa frase. A gente precisa sonhar, a gente precisa ter esperanças, mas a gente precisa de condição objetiva para realizar os nossos sonhos, né? E realizar todas as nossas fantasias, todos os nossos desejos de maneira muito escrupulosa, com muito cuidado. Eu moro numa região da cidade que construíram um prédio gigantesco na frente de uma praça que tem um IP no meio da praça. É um IP lindo, que em poucos anos vai morrer, porque o prédio tapou todo o sol que ele tomava. Então, isso é realizar uma fantasia de maneira pouco escrupulosa. Tu mata o que tem à volta para te realizar. Isso nunca vai te realizar. Não só taparam o sol do IP, como cortaram todas as árvores floridas que tinham na calçada para reconfigurar a calçada. Aí eu olho e digo, isso é a fantasia realizada sem escrúpulo. Então nós temos que ter cuidado, não deixar de ter esperança, não deixar de sonhar, mas fazer tudo isso com cuidado, lembrando que nós somos humanidade, porque somos um coletivo que aprendeu a negociar entre a impossibilidade e a superação. E nisso a gente foi se constituindo. Agora, se a gente despreza que todas as nossas ações têm consequências, a gente vai achar que a vida é só sobre conforto, e a vida não é sobre conforto. Então eu gosto muito dessa frase porque para mim ela é muito a expressão da vida. A gente sonha, a gente constrói a condição de viver o sonho e a gente vive esse sonho de maneira escrupulosa, com cuidados, com sutilezas. E não perde nunca, eu penso, com isso a gente não perde nunca a chance de sempre a cada dia reconstruir a humanidade. É uma tarefa difícil, mas a gente tem a obrigação de realizar. Não podemos perder a fé. Né? Não podemos perder o desejo que isso aconteça. Maravilha, maravilha. Doutora, que rico. Não, podia ficar até amanhã cedo. Com certeza. Tranquilamente. Que conversa riquíssima. Que muito bom, obrigado. Eu fiquei bem contente também de vir aqui. Desejo muito sucesso para vocês. Obrigado. Sucesso como comunicadores, sucesso como empresários e sucesso como seres humanos. Essa é a fita dourada que agrega o pacote. É o que eu mais almejo, assim. Ser uma pessoa boa, sabe? E ensinar isso para os meus filhos de uma forma assim. Ser uma pessoa boa. E cheio de esperança, né? Porque filhos no plural tem que ter muita esperança. Verdade. Que bom, gente. Obrigada pelo convite. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Pessoal, obrigado se vocês ficaram com a gente até aqui, né? Não se esqueçam de também seguir lá a doutora Catarina Guever no Instagram. @psicóloga Catarina Guever, tô lá, a gente conversa. Instagram. Isso aí, acompanhem ela lá, acompanhem também lá na Atlântida, que ela sempre faz a participação lá no cafezão. Amanhã nós temos um ao vivo. Olha que legal, olha aí, vamos acompanhar. Vamos. Dá um jeitinho lá, Dani. Deixa lá um recadinho pra galera também. Galera, é isso aí. Muito obrigado por ficarem conosco até agora. Sigam aí o nosso Instagram, né? Compartilhem com os amigos. E esse foi mais um Tudo Alescast, um lugar onde a gente fala de tudo. Até parece um podcast. É isso aí. Abraço. Valeu.